A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui o nosso segundo áudio, do nosso estudo, Uma Rainha de Fé. Glórias a Deus por isso. E hoje, meus irmãos, nós ainda estamos no capítulo 1, no verso 11, Nós vamos ler o verso 12 hoje, ok? Do capítulo 1 e vamos explanando versículo por versículo. Olha o que diz aqui, ó. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. Lembra de ontem que o rei chamou ela para se apresentar perante todos? Mas ela se recusou de vir, Pela mão dos eunucos ela disse isso, Pelo que o rei muito se enfureceu. Ele já estava com o coração pesado de bebida, E ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Então, havia uns conselheiros, E esses conselheiros deram aqui uma mensagem muito boa, Olha só o que aconteceu. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino, Então, aqui eram os homens mais sábios que o rei tinha para pedir conselho. O que eu devo fazer? Porque a minha rainha, ela se recusou a um pedido meu. Era horrível e muito grave recusar um pedido de um rei. Só que a rainha Vasti, ela não quis ser exibida pelo rei. Não é que o rei queria fazer isso de má vontade, mas naquela época ele mostrou todas as suas glórias e por último queria mostrar a maior de todas as glórias, que seria a sua própria mulher. Ele queria que todo mundo visse a beleza dela, que todos conhecessem. Mas ela não quis, meus irmãos. Então, o não dela vai custar uma coroa caída, Quando a gente pede, a gente espera que Deus diga sim. Mas quando Deus diz não, a gente não pode ir contra Deus. Tá entendendo? Porque Deus entende as coisas. Mas Vasti não entendia. Ela disse não, Verso 15. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti? Por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pelas mãos dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Então, o que ela fez? Ela se rebelou contra ele. Ela se rebelando contra ele, naquele sentido, assim, ela não rebelou só contra ele, mas contra todos. Veja só que esse conselho que Memucã está dando aqui, verso 17. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua esposa na presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Então o que Memucã está falando? O que ela fez foi tão grave que todo mundo vai ficar sabendo. Se o Senhor não corrigir, outros vão copiar. As mulheres vão fazer isso contra seus maridos. Por quê? Porque a rainha fez contra o rei e o rei não fez nada. Então a gente também pode se levantar contra o nosso marido. Era isso que Memucã estava falando. Era o exemplo que eles tinham que dar e eles não deram. Então agora o rei tem que tomar uma decisão. Calcula comigo que nesse exato momento a rainha deve ter pensado, meu Deus, o que eu fiz? Calcula comigo que as damas que cuidavam da rainha devem ter pensado, ela fez uma coisa horrível. Agora complicou para ela. E o rei deve ter pensado, com o conselho de Memucã, eu realmente vou perder meu reino, porque muita gente vai descrer de mim como um rei que tem mão firme, que adota leis rígidas, mas também sabe ser bondoso. Então eles não vão crer em mim. Por quê? Porque eu disse algo e alguém me desacatou e eu não o corrigi. É necessário que isso seja corrigido. Verso 18.
E neste mesmo dia as princesas, olha só, da Pérsia e da Média dirão ao mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz, desprezo e indignação. Então o que ele está dizendo, Memucan? Ele está falando assim: se o senhor não corrigir, o que ela fez vai se tornar de exemplo para outras mulheres. E as mulheres vão se levantar contra os homens, aonde elas devem submissão. Isso é bíblico, elas devem submissão. Então, meus irmãos, por que aconteceu isso? O rei vai ter que tomar uma decisão drástica, né? Se bem parece ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se quebrante que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê ao reino dela a sua companheira, que seja melhor do que ela. Então Memucan falou, é melhor o senhor tirá-la e dar a parte dela como rainha a outra companheira. Quem será essa companheira, meus irmãos? É a rainha que nós estamos falando hoje, né? Verso 20. E ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. Pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucan. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isto se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Olha só, por que Deus deixou isso aparecer na Bíblia Sagrada, meus irmãos? Porque esse edito tinha que sair. Por culpa de Vasti, muitas mulheres acabaram se rebelando contra seus maridos e fazendo com que o lar entre em ruína. É princípio que a mulher seja submissa a seu marido, mas o espírito de Vasti parece que ainda habita em muitos lares. Então, o conselho de Memucan foi um dos melhores conselhos que podia se dar, porque até hoje é seguido na Bíblia Sagrada que cada homem fosse senhor em sua casa. Olha só, não podemos, meus irmãos, jamais deixar uma rebeldia tomar lugar, uma rebeldia passar do limite. É necessário que isso seja visto por todos, né? Ainda não falamos da protagonista da história, mas aqui já estamos tendo uma grande lição. Já estamos aprendendo no primeiro capítulo que Vasti poderia colocar tudo de mal a pior. Eu sei que o mundo já está de mal a pior, com muitos lares destruídos, mas o princípio é isso daqui, ó, que cada homem seja senhor em sua casa. Olha que forte. Que cada homem seja senhor em sua casa. Toda quebra de princípio gera contendas, divisão, gera coisas horríveis. Então, que cada homem seja senhor em sua casa. É a palavra que a gente leu, e eu tenho certeza que você já está aprendendo bastante aí, porque é isso que é o objetivo, né? Mas vai acontecer o capítulo 2 agora, que eu quero ler somente um versículo, né? Agora, meus irmãos, passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei, que lhe serviam, busquem-se para o rei moças virgens formosas à vistas, né? O rei precisa casar. Então agora ele deseja que aqueles homens busquem mulheres virgens, bonitas, formosas, para que ele possa escolher uma. Só que elas não podem ser escolhidas de qualquer maneira. Ah, eu gostei dessa e vai ser essa. Não. Sabe como é que cada mulher tem que ser escolhida?
Só amanhã eu vou te contar. Só amanhã eu te conto como vai ser isso, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Anote aí a lição de casa. Provérbios, meus irmãos. Provérbios capítulo 6, verso 20. É a lição de casa de hoje. Eu quero mandar, deixa eu ver se eu tenho aniversariante, não tenho. Eu quero mandar um abraço para o grupo O Sabor do Saber, da irmã Cleo, e um abraço para o irmão Carvalho, né? Um abraço também para o irmão Justus. Deus abençoe grandemente essas vidas, né? Que fazem a obra do Senhor também. Não, tem um aniversariante sim, ó. Hoje é aniversário da Denise Anjo de Oliveira. Ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, né? Aqui em São Paulo. Glórias a Deus por isso. Olha, meus irmãos, deixa eu falar mais um pouquinho aqui dos meus PDFs. Olha, você que quer adquirir, tem um estudo lá chamado Quarto de Guerra. Meus irmãos, é tremendo, tá? É forte. Custa R$ 5 para me ajudar nas cestas básicas. Também tem um estudo lá chamado Não Devemos Ter Medo. Você vai entender muito bem por que está esse tema, né? E também tem um estudo muito bom para você compreender namoro, noivado e casamento, né? Glórias a Deus por isso. Deixa eu aqui só passar mais algum recadinho. Ó, eu quero mandar um abraço também para todos meus irmãos que montam grupos, né? Vocês que montam grupos, me ajuda mesmo, meus irmãos. Assim, nós vamos alcançar mais vidas, tá? E quero deixar aqui um grande lembrete, olha. Ore, jejue e leia a Bíblia. Pastor, não tenho tempo. Não, arruma um tempo. Tira algumas coisas da sua vida e encaixa isso daqui, tá? Com certeza você tem um tempo de navegar na internet, não tem? Então, encurta um pouco isso daí e dedica um pouco à oração. Começa a fazer jejum e começa a praticar uma leitura bíblica. Tá bom? Bom, Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.